Olá, meus amigos e simpatizantes do Misael Honório, da cidade de Bandeirantes e demais regiões. Primeiro eu quero agradecer a todos que curtem os meus vídeos, que deixam o like e também compartilham. Mas no vídeo de hoje eu quero enaltecer, eu quero parabenizar, elogiar algumas pessoas que fizeram suas postagens em um vídeo meu, onde eu mostrava duas crianças vendendo bala no sinaleiro, aqui na esquina do Bradesco com a Pernambucana. E a gente fica muito feliz das pessoas darem as suas opiniões, porque eu confesso para vocês que eu não nasci sabendo, e também eu não sou o dono da verdade, mas o pouco que eu sei foi aprendendo com as pessoas. Aprendo um pouco aqui, aprendo ali, eu procuro ouvir a pessoa aqui, eu procuro ouvir a pessoa ali, eu procuro ouvir o rico, ouvir o pobre, eu procuro ouvir o milionário, eu procuro ouvir o morador de rua, eu procuro ouvir o médico, eu prefiro ouvir o moribundo, que já em estado de coma, talvez até pior do que isso. Mas a nossa sociedade é assim mesmo, né? Ninguém pensa igual, ninguém consegue agradar todo mundo. Mas vamos lá ao que interessa. Então eu comentei que eu não concordava e não concordo e vou continuar não concordando que as crianças fiquem nos faróis, nos semáforos, pedindo, vendendo balas a 50 centavos. Vendendo balas a 50 centavos. É lógico que tem aqueles que, conforme foi dito ali, a opinião foi dada. Eu agradeço a todas as opiniões, que é melhor estar trabalhando do que traficando ou roubando. Concordo plenamente com quem pensa assim. Eu também penso dessa maneira. Se essas crianças que estão ali nos faróis vendendo balas a 50 centavos cada bala estivessem trabalhando, eles não estariam ali na esquina. Mas alguém pode vir e perguntar assim, mas trabalhar aonde, sendo que não tem emprego aqui em Bandeirantes? Isso é uma primeira pergunta. Vem o outro e diz o seguinte, mas o estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite que a criança trabalhe. E eu queria chamar a sua atenção, você que defende com unhas e dentes a metade do estatuto, porque esse estatuto da criança e do adolescente é 100% fantástico, fabuloso, excepcional, que protegem os nossos filhos, protegem os nossos jovens, os nossos adolescentes contra todo e qualquer abuso contra eles. Mas não protege eles contra o desemprego, contra a fome, contra a educação, a segurança e a moradia. E eu vou explicar para vocês. Todos sabem que eu sou nascido e criado aqui em Bandeirantes. Eu amo a minha querida Bandeirantes. Até depois de morto, eu vou continuar morando aqui em Bandeirantes. Mesmo porque a morte não existe, né? Pois bem, eu criei minha família aqui em Bandeirantes. Eu sou pai de 8 filhos, 18 netos e 6 bisnetos. Eu criei minha família aqui. Em 2007, a minha família resolveu ir embora para Rolândia, por um fato que aconteceu com o meu filho. O meu filho era de menor
e ele conseguiu negociar uma carroça com uma égua, um animal já bem idoso. O meu filho saía 3h30, 4 horas da madrugada, andando pela cidade, sozinho, catando lixos que hoje as pessoas chamam de reciclagens, mas que na verdade não são recicláveis, são lixo, porque se fosse reciclagem, eles pagariam um valor digno. Os coitados levantam de madrugada, toma tudo sereno da madrugada e vende toneladas e toneladas de papel, de plástico, tudo a preço de banana. É uma exploração. Sempre foi e sempre será assim. Pois bem, nessa ocasião, meu filho foi proibido de trabalhar, por ser de menor. Eu estive lá no conselho tutelar, conversei com, não me lembro quem é, as pessoas do conselho naquela época. Isso aí foi em 2007, 2006, 2007. E não, o seu filho não pode trabalhar e tal. Eu falei, vocês vão dar o que ele precisa, porque o meu filho, adolescente, ele vai crescer, ele não vai ficar toda a vida mamando na mãe e andando de fralda. O meu filho vai crescer, ele vai ter as amizades dele, ele vai ter as namoradinhas dele, as paqueras. Quem é que nunca teve uma namoradinha, uma paquera na vida, não é verdade? E o meu filho vai vestir o quê? O meu filho vai calçar o quê? Ah, mas o pai é obrigado a dar. Concordo novamente com você. E o pai vai tirar da onde? Da onde que esse pai vai tirar o sustento para os seus filhos? Aonde que ele vai trabalhar aqui em Bandeirantes? Então, quando eu parei para conversar com os meus filhos, foi muito doloroso para mim a situação. A situação foi dolorosa para mim, porque eu vi meus filhos indo embora. E eu fiquei por causa da minha mãe, que nessa época minha mãe ainda estava viva. Foi muito triste para mim, foi um dia de muito sofrimento, de ver os meus filhos ir embora chorando por deixar o pai, e o pai ver os filhos embora e não poder acompanhar por causa da minha mãe que estava enferma, e eu não poderia abandonar a minha mãe. Aí meus filhos foram para Rolândia. Hoje, em 2023, todos têm emprego próprio. Todos têm emprego próprio. Não trabalham mais de escravo para ninguém. Então, se os meus filhos tivessem permanecido aqui em Bandeirantes, ele tinha duas opções. Ou ele continuava catando lixo na rua, que as pessoas chamam de reciclagem para ficar mais simpático, né? Ou ele ia cortar cana. Trabalho escravo, cortar cana 2 centavos o metro de cana. Como eu já passei por essa situação lá na minha infância, conforme teve um amigo aí que comentou que quando ele era jovem, 7, 8 anos, ele carpiu cana, ele cortou cana, ele colheu algodão. Eu também fiz tudo isso aí. Eu sou nascido no sítio, lá na fazenda dos 6 anos, Pinto Lima, sabe lá onde é os 6 anos? Eu nasci lá. Eu andava descalço. A nossa casa não tinha piso, era terra batida. O fogão da minha mãe era de lenha. Nós dormíamos num colchão de palha. Quem lembra disso? Minha mãe saía cedo para colher café, eu ia junto. Não tinha creche, não tinha babá, não tinha van para me levar para lugar nenhum. E não tinha negócio, eu não vou. Eu tinha que ir com a mãe, ia chorando, mas ia acompanhar a mãe, porque não podia ficar sozinho em casa. E apanhei muito da minha mãe quando era criança, porque eu era peralta. Quem é que nunca fez uma marvadeza? Apanhei muito. E minha mãe deveria ter batido mais em mim, porque se ela tivesse batido mais e mais e mais em mim, eu não estaria na situação que eu estou hoje. 68 anos desempregado, sem poder trabalhar, e ninguém me dá serviço para mim. Nem com oração braba, nem com feitiçaria, nem com benzimento. Então eu vi meus filhos ir embora. E hoje, 2023, eu tenho um orgulho danado dos filhos que eu tenho. O meu filho hoje, ele é mecânico funileiro lá em Rolândia. Ele não é empregado de ninguém, ele é patrão dele. Eu tenho a filha que trabalha no salão,
cabeleireira, faz aquele negócio de sobrancelha, coloca aqueles pelão comprido nos olhos, assim, que eu não sei como é que chama aquilo. Só tem uma delas que trabalha lá na JBS e ainda continua trabalhando lá por causa do salário. Eu não tenho bem certeza, mas parece que é algo acima de 5.000 reais. Mas, por mim, ela não estaria lá, porque nós não somos escravos, mas no Brasil ainda tem escravatura. Mas ela está bem lá, então continue seguindo em frente. Então, o meu pensamento a respeito é o seguinte: aquelas crianças que estavam pedindo, vendendo balas lá no sinaleiro, quanto que você acha que aquelas crianças arrecadam por dia? O que eles ganham por dia dá para comprar o alimento deles? Dá para pagar o tênis, Adidas, Topper, Rainha? Dá para pagar as roupas de marca que os jovens vestem? Dá para pagar o celular de 1.000 e poucos reais que os jovens... Eu vejo aí criança com 6, 7 anos aí com celular na mão de 1.000 e poucos reais. Ah, mas ele não pode comprar, ele não pode usar porque não tem dinheiro. Tá certo, é só o seu que pode. O seu pode colocar Topper, Rainha, Adidas no pé, pode usar roupa de marca, pode ter celular de última geração. O do pobre não pode, porque é filho do pobre, né? Então não pode. Então aquelas crianças que estão pedindo lá, eles não nasceram pedindo. E eles vão permanecer ali, por quê? Porque toda vez que eu vou na cidade, ali em frente à lotérica, tem alguns jovens ali, inclusive tem um bem gordão, que hoje é crime, né? Diz que é crime falar que o gordo é gordo, então eu não vou falar gordo, eu vou falar obeso, um jovem bem obeso que fica ali pedindo. E tem outros que ficam ali em frente à lotérica, tudo sujo, descalço, falando sozinho, gritando pro meio da rua, pedindo. É isso que você quer pro seu filho? Porque aqueles jovens que estão vendendo doce ali, no sinaleiro, futuramente eles podem ser iguais àqueles que estão gritando pro meio da rua, falando sozinho. Porque não tiveram oportunidade. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege o adolescente? Protege. Protege, mas não apoia. Protege, mas não apoia. O adolescente, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Os conselheiros vão lá, pega ele e leva embora. É capaz de processar até o pai e a mãe. Eu acredito que a criança e o adolescente precisa de proteção, não do Estado. Precisa de proteção do pai e da mãe, porque quem colocou no mundo foi o pai e a mãe, não foi o Estado. Mas se o pai e a mãe não prestam para educar os filhos, então que o Estado assuma a responsabilidade de criar, educar e formar aquela criança. Mas quando ele comete algo irregular, o conselho tutelar vai lá e leva embora para casa. Ele não paga. Ele cometeu algo irregular e fica por isso mesmo. Ele praticou uma infração e fica por isso mesmo. E ele não vai pagar por quê? Se ele soube fazer, por que ele não pode pagar? Se ele soube comprar, por que ele não pode pagar? Se ele soube estragar, por que ele não pode ir lá e consertar? Então, enquanto não mudar esse protocolo aqui, ó, proteção à criança, obrigação e direito. As crianças têm o direito? Tem direito. Os meus filhos tiveram, os meus netos têm, os meus bisnetos também têm. Mas eles também têm obrigação. Tem adolescente aí, ó, filho de bacana aí que tá me ouvindo, que não lava nem o prato que come. Que não cata nem a cueca, a calcinha dentro do banheiro, porque tem uma empregada lá para fazer isso aí. O que essa pessoa vai ser quando crescer? Ele vai ensinar o que pro filho dele, sendo que nunca ensinaram nada para ele? Aí vai, mas vão fazer o quê? Olha, não existe a usina da cidadania aqui em Bandeirantes? Existe. E por que nas férias agora, que terminou as férias, as crianças não estão mais estudando? Por que se não vai lá na usina da cidadania aprender uma profissão? Ah, mas não pode. Não... Mas quem é que falou que não pode? Você pega qualquer pessoa acima de 50 anos, e pergunta para ele aí se ele trabalhava ou não trabalhava no cabo da enxada quando ele tinha 7, 8, 9, 10 anos. E não morreu. E não caiu nem um pedaço. E não viraram bandido.
Vamos continuar cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens e nossos adolescentes. E vamos ensinar a eles a ser homens, patriotas. Vamos ensinar eles a ser independentes. Vamos dizer para eles que ainda existe trabalho escravo aqui no Brasil. Aqui em Bandeirantes existe. E que eles não são mais escravos. E que nós não podemos aceitar o trabalho escravo. Ok? Espero que você esteja compreendido, me entendido. E fiquem à vontade. Mais uma vez eu agradeço aqueles que pensam diferente de mim. Deixe o seu comentário. Talvez eu esteja errado e você está certo. Eu vou voltar atrás e vou negar tudo que eu falei. Mas por enquanto, com os meus 68 anos, eu fui criado na roça, trabalhei a vida toda. Não estou trabalhando agora porque tem certas pessoas que acham que com 68 anos não pode nem dirigir. Não pode nem dirigir, quanto mais trabalhar. Misael Honório, de Bandeirantes, um abraço a todos vocês. Gostei da musiquinha, hein?